noite, gente. Vou esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar para participar um pouquinho da nossa live de hoje. Eu tô conseguindo fixar comentários agora, tô craque. O tema de hoje é sobre mães narcisistas. Eu tinha feito uma enquete há um tempo atrás, perguntando sobre temas interessantes para a gente fazer lives e sugeri parentes narcisistas, o narcisismo, né? Inclusive a gente falou até há um tempo atrás sobre psicopatas, então dessa vez o tema vai ser sobre mães narcisistas. Então, narcisismo, todos nós temos um certo grau, né? Todos nós temos um certo nível de narcisismo, até porque isso é importante para a construção do nosso ego também, né? É o que é a nossa autopercepção, a nossa autoimagem, então é importante que a gente tenha um certo nível, né? Então, quando esse nível que a gente vai falar hoje, do narcisismo, como transtorno de personalidade narcísica, ele está relacionado já a um grau mais elevado desse tipo de percepção do self, dessa percepção do eu, né? E por que eu resolvi colocar como tema mães narcisistas, né? É que esse tipo de relação, ele é muito, hoje em dia, ele tá muito mais visto. Não sei se vocês já perceberam, mas até no próprio Instagram tem várias pessoas, no YouTube, várias pessoas falando especificamente da relação das filhas com mães narcisistas, né? Então, assim, dentro desse aspecto vai existir a mãe narcisista, vai existir o pai narcisista que vai se relacionar com o filho, vai existir também a sogra, o filho e assim por diante, né? Mas esse tema mães narcisistas, ele tá muito em voga hoje em dia e inclusive tem livros falando só sobre isso. E eu vou colocar até no final da live um livro de uma escritora que ela fala só sobre isso, sobre a relação dela com a mãe dela, tá? O nome dela é Michelle Engelke, tá? Então eu vou colocar aqui alguns livros, ela tem inclusive, eu acho que ela tem 2 ou 3 livros sobre o tema, falando sobre a relação com a mãe dela, né? Então assim, já comecei falando que todos nós temos um certo nível de narcisismo, inclusive existe um diagnóstico diferencial aí também, que a gente não vai falar aqui sobre isso, mas não vamos confundir com transtorno de personalidade antissocial, não vamos confundir com transtorno de personalidade histriônica, não vamos confundir com bipolaridade, tá? Depois hoje a gente vai falar só sobre esse tema, mas é algo que pode até confundir algumas pessoas, tá bom? Então, quem são os narcisistas? Eu vou contar uma historinha aqui de como surgiu esse nome, né? Freud já falava isso há muito tempo atrás, né, com a psicanálise, quando ele falava sobre esse tipo de personalidade, mas ele se baseou no mito de Narciso, né? Então, o que é que dizia esse mito? Narciso era um rapaz muito bonito, muito admirado por todos pela sua beleza, pela sua aparência, né, pela sua imagem, mas ele foi amaldiçoado a nunca não poder se ver, não poder se admirar, porque se isso acontecesse, isso poderia arruiná-lo. Então ele foi amaldiçoado a nunca ver o seu reflexo. Um belo dia, ele andando por uma floresta, ele avista um lago com muita sede, abaixa para beber água e vê o seu reflexo na água. E aí, como ele não tinha essa percepção dele, né, dele como pessoa, dele como indivíduo, ele nunca tinha se visto, né, então ele não sabia nem como era a aparência dele, a autoimagem dele. Quando ele se abaixou para beber água e viu o seu reflexo, ele se apaixonou pelo seu próprio reflexo, como se ali fosse uma outra pessoa. Então ele não se identificou, ele não viu que ali era ele. Ele achava que fosse outra pessoa, segundo esse mito. E ele se apaixonou pela sua própria imagem. E aí ficou fixado naquela imagem até que, por um movimento na água, aquela imagem foi se desfazendo e ele foi perdendo aquele reflexo. Ele não conseguia mais ver aquele reflexo. E ele ficou revoltado, ele ficou, né, desesperado de não conseguir mais ver aquele objeto, aquele indivíduo que era o indivíduo da sua paixão, da sua admiração, né?
Então, assim, o que é que isso reflete? O que é que esse mito nos diz? É alguém que, quando olha para o outro, ele vê a sua própria imagem. Então, quando ele ama o outro, quando ele vê o outro, na verdade ele está vendo ele mesmo. Ele não tem nenhuma noção do que seja o outro, do que seja o mundo, e que o outro não faz parte dele, não é o reflexo dele. Então ele está sempre se relacionando com ele mesmo. Mesmo quando ele faz algo pelo outro, na verdade é para ele, né, para que ele possa obter algum ganho com essa relação. Então, narciso, no fundo, pessoas que têm transtorno de personalidade narcísica, no fundo, primeiro, existe uma supervalorização delas mesmas, né? Uma supervalorização, uma admiração exacerbada delas mesmas, mas algumas pessoas apontam que os narcisistas, na verdade, eles não gostam deles mesmos, eles têm, na verdade, um complexo de inferioridade muito grande que é colocado para as pessoas. Ele se relaciona com as pessoas na tentativa sempre de manter ali, como no mito do Narciso, aquele reflexo, de não perder de vista aquele reflexo. Então ele se relaciona com as pessoas na tentativa de manter aquela autoimagem, de manter a sua própria identidade. E aí, como ele tem esse complexo de inferioridade, ele hipercompensa isso. Então, qual é a arma também do narciso, da pessoa que tem transtorno de personalidade narcísica? Ele vai humilhar as outras pessoas para que ele possa se sobressair, né? Para se exaltar, ele humilha o outro também. Então, assim, pessoas com transtorno de personalidade narcísica, primeiro, elas têm uma disfuncionalidade na visão da sua autoimagem, do seu self. Né? Então elas têm uma visão exacerbada delas mesmas, das suas habilidades, das suas características, e elas não conseguem de maneira alguma admitir a presença do outro. Aí isso é uma ameaça ao seu poder. Então o amor, inclusive, ele vira um objeto de barganha, né? Para que essa pessoa possa testar o poder dela. Então tem esse aspecto. A chave da humilhação, a chave de você estar sempre competindo com o outro para o seu poder, né? Para testar o seu poder, o quanto você é maravilhoso, fazer com que as pessoas lhe admirem, né? Como ele admira ele mesmo, e ele se identifica com o ideal dele mesmo. Quando ele olhou para o reflexo dele na água, aquele mito, né? Ele, na verdade, ele se apaixonou por um ideal do que ele seria. Ali ele não reconhecia como um reflexo, ele conhecia ali como uma outra pessoa digna de admiração, que é o seu ideal, a sua fantasia. Então, inclusive, Freud falava especialmente sobre essa questão quando ele ia definir o narcisismo, né? A pessoa que tem transtorno de personalidade narcísica, ela é apaixonada por um ideal que ela criou dela mesma, e ela vai tentar, de todas as formas, manter esse personagem, essa fantasia que ele criou dele mesmo, né? Então ele não pode permitir a aproximação do outro, né? Existe sempre essa distância. Então humilham as pessoas, são manipuladores, são chantagistas emocionais, são inclusive às vezes, por vezes perversos, são cruéis. Lembra que eu falei na live, quem tá aqui, que participou da live dos psicopatas, né? Que a gente falou que em algum nível a psicopatia ela tem um espectro, né? Que começa ali com transtorno de personalidade narcísica e vai até a psicopatia já, né? Realmente a pessoa a vias de fato. Então, a pessoa que tem transtorno de personalidade narcísica, ela não tem a agressividade, a impulsividade que o psicopata tem, por exemplo. Mas essa agressividade, essa impulsividade, ela é velada, né? E quando eu for falar especialmente da relação das filhas com as mães narcisistas, eu vou falar sobre isso, sobre essa barganha que se utiliza com o amor. Então, assim, essas pessoas, para quem está chegando agora, que tem transtorno de personalidade narcísica, elas vão ser mães, elas vão ser pais, vão ser as sogras, vão ser os filhos, vão estar ali presentes em todos os lugares, nas nossas relações. Só que eu decidi falar sobre as mães porque o impacto
da relação dos filhos com essa mãe. E em outro momento eu já falei sobre isso também, sobre a importância, eu acho que foi na live sobre apego, né? Apego e carência. O impacto dessa relação traumática de uma mãe narcisista com os seus filhos, ele é muito maior. Ele vai impactar diretamente na formação da personalidade dessa pessoa pela forma que o amor chega até ela, pela forma que essa filha absorve esse amor, né? Então, os recursos que essa pessoa utiliza nos relacionamentos dela são principalmente a humilhação e a culpa. Então, eles são chantagistas, eles utilizam, fazem com que as pessoas que se relacionam com elas se sintam culpadas de alguma maneira por não satisfazer as suas necessidades, né? Então, ele está sempre colocando a culpa no outro, ele está sempre apontando para o outro, ele não aceita críticas, eles são chantagistas, né? Então, a frase deles é, se você me ama, se você me amasse, você não faria isso, né? Ou então, se você realmente me ama, você vai fazer isso por mim, né? O amor como barganha, é mais ou menos isso. E aí existe essa manipulação baseada na culpa. As pessoas que se relacionam com um narcisista, eles são acometidos por um sentimento de culpa e por um sentimento de impotência perante essas pessoas, porque elas nunca estão satisfeitas. Nada que você faça é bom o suficiente para que você possa ser digno desse amor, para você merecer esse amor. Agora, se você olha para essa dinâmica, num olhar de mãe e filha, isso é muito traumatizante, isso é mais traumatizante ainda, tá? Então, assim, inclusive o livro da Michelle Engelk que eu coloquei aqui, chama-se Prisioneiras, eu anotei aqui, Prisioneiras do Espelho, né? Então é mais ou menos isso que ela coloca. Essa pessoa, ela aprisiona os outros numa dívida emocional eterna. E aí as pessoas, para se relacionarem, né? É claro que existe uma retroalimentação, existem tipos de pessoas, de personalidades específicas que vão se relacionar com o narcisista. E ele sabe exatamente para quem eles vão direcionar essa energia. E aí entra a questão dos filhos também, né? Imagina você ser filha de uma pessoa narcisista, onde você originalmente, naturalmente, necessita do amor dessa pessoa para sobreviver. Você está sempre sendo atacado por cobranças infinitas, dívidas emocionais infinitas, e essa pessoa, nada que você faça é bom o suficiente. Então você fica aprisionado naquela dívida. E você paga com o quê? Você paga com humilhação. Por eles serem manipuladores, por eles serem chantagistas e cruéis, e por eles precisarem humilhar as pessoas para se sobressair, para manter a sua autoimagem, esse ideal que eles têm deles mesmos. Então, eles fazem com que as pessoas paguem com humilhação, né? Eu lembrei agora, falando aqui com vocês, de um filme que eu assisti. Eu não tinha assistido ainda o filme, né? Quem assistiu aqui me avisa se vocês conseguiram assistir. O filme do Coringa, esse novo filme, né? Inclusive, assim, quem não assistiu, corre para assistir, dá um jeitinho para assistir. E se vocês querem um espelho da relação de uma mãe narcísica com seu filho, assistam aquele filme. Realmente é um filme que demonstra, é claro, né? É uma ficção, né? A gente não vai levar isso ao pé da letra, mas assim, ali tá um retrato dessa relação. Contém spoiler, tá? Quem não assistiu ainda, eu vou colocar aqui alguns trechinhos que eu acho importante pra gente colocar aqui na live. Você vê que na relação do Coringa com a mãe, ele é uma pessoa que já tem os seus 40 e poucos anos e ele tá morando com aquela pessoa, e todas as vezes que ele chega, ele vai lá cuidar dela, ele penteia o cabelo dela, né? Ele cuida dela, ele escuta ela falando dessa pessoa, tá bom, não vou dar tanto spoiler não. Ele escuta, né, Raquel, muito forte. Ele escuta ela falando sobre aquela pessoa,
que eu não vou dizer o nome, que ela admira muito. Ah, mas esse homem é muito bom, esse homem é maravilhoso, esse homem vai ajudar a gente, esse homem é inteligente, esse homem é isso, esse homem é aquilo. E você percebe no semblante da pessoa que faz o Coringa, né, do Coringa ali, do Happy, né, que ele se vê obrigado a entrar numa competição com esse ideal da mãe, com esse homem que a mãe idealiza, que a mãe ama. Então, o que é isso aí? Ela faz isso num comportamento, numa postura de julgamento, né? Tem até um determinado momento em que ela compara o Coringa com esse outro homem e rebaixando o Coringa, né? E você vê claramente que ele entra numa competição, ele tenta ao máximo ser alguém para aquela mãe, ele tenta ver, e até em algum momento, né? Ele vai até o sanatório, ele vai descobrindo um pouco sobre a vida dele e ele vai compreendendo muita coisa. E tem uma hora que ele lembra de uma frase da mãe dele que diz assim: olha, você tem que sorrir a todo momento, toda hora você tem que sorrir, você tem que achar graça das coisas, mesmo que você esteja triste, né? Inclusive, o apelido dele, né, ela chama ele de Happy, que é feliz. Então, assim, ela diz para ele o seguinte: olha, não importa o que você está sentindo, não interessa se você está triste, se você não está, você tem que sorrir toda hora. Inclusive, lá no filme, ele diz que ele desenvolveu um distúrbio em que ele, quanto mais nervoso ele fica, mais crise de riso ele tem. E aí ele começa a sorrir na hora que ele tá desconfortável, né? E isso mete ele em um monte de encrenca, tá? Então, esse é um aspecto muito importante. Quando eu assisti aquele filme, eu me arrepio dos pés à cabeça quando eu lembro desse filme, porque, assim, é um filme muito forte e, assim, gente, muita gente passa por isso. Eu já atendi muitas pessoas que desenvolveram problemas psicológicos por conta da relação com a mãe, tá? Depois, inclusive, eu vou falar sobre um desfecho de um caso. Mas, assim, aquilo é muito pesado, é muito difícil. Você vê que aquele filho, ele não saiu de perto da mãe, ele fica todo o tempo ali, mas numa situação e numa postura de subserviência, aquela coisa assim, bem humilhante, e você vê que ele empacado na vida e aprisionado àquela mãe, sempre no sentido de conseguir o olhar daquela mulher, né? E é uma coisa tão simbólica no filme, tão sublime, que ela, claramente, ela vive sempre no mundo da lua, quer dizer, ela não olha ele, ela não presta atenção nele, né, de verdade. Então, a todo momento o que ele busca é cumprir esse ideal dessa mãe, o que ele pensa dele, tá? Querem tudo, eu falei de filme aqui, né? Mas eu já vi, como eu já falei para vocês aqui, muitos desses casos na realidade. E assim que eu comecei o meu processo na clínica, eu lembro desse caso até hoje, ele me marcou bastante. Depois disso, é claro que como eu falei, eu já tive muitas experiências nesse sentido e eu acho muito importante a gente falar sobre isso, tá, pessoal? Vou passar o livro para vocês, vou passar alguns filmes que é bom a gente assistir, mas eu lembrei de um caso específico de um menino que foi com uma mãe fazer terapia. E quando a gente está tratando criança, primeiro a gente fala com um adulto, né? E com o responsável, de preferência a mãe ou o pai. E eu sempre peço para ver a mãe primeiro. Se não der de jeito nenhum, tudo bem. Aí vai o pai ou a avó ou o cuidador dessa criança. E quem veio levando a criança foi a mãe. Aí a mãe entrou, antes que eu falasse qualquer coisa, ela disse assim: olha, doutora, eu vim aqui porque o meu filho ele é feio, burro e gordo. Foi assim que ela apresentou o filho dele. E eu lembro que eu esquentei da cabeça aos pés. É claro que a gente entende, compreende, né, numa percepção mais técnica, o que acontecia ali. E a história dessa pessoa era muito maior do que a gente imagina, né, dessa mãe. Mas ela entrou e ela apresentou o filho assim: eu vim aqui porque o meu filho é feio, burro e gordo. Ele tá sempre desarrumado, ele tá sempre mal cheiroso, ele sempre me faz passar vergonha.
Lembra que eu falei que quando o narcisista está falando do outro, na verdade ele arruma uma maneira de falar sobre ele mesmo. Então, assim, ela foi falar sobre o filho, mas ela disse o seguinte: quando ela falava sobre ele, ela dizia assim: ele me faz passar vergonha. Então, ela se colocava ali, querendo falar do outro, mas ela entrava na cena, né? E aí ela diz: ele me faz passar vergonha. Ele só tira nota baixa. Ele não aprende nada. Eu estou sempre na escola, os professores estão sempre me chamando lá e eu passo muita vergonha com ele, né? E aí eu ouvi aquilo tudo e pedi para que ele entrasse. Quando ele entrou no consultório, ele era feio, burro e gordo. O caso do Coringa com a mãe dele, ali é um caso clássico. Ela diz o seguinte: olha, você tem que ser feliz o tempo todo, mesmo que você não seja. Então ela admite que ele não é feliz. Ela fica comparando ele com outras pessoas, mas ela olha para ele como se ele fosse um fracassado, e quem ele era? Um fracassado. Ele estava sempre mal arrumado, ele estava sempre empacado, né? Quem assistiu o filme viu que ele não conseguia ir para frente, ele sempre decepcionava as pessoas. Por quê? Porque ele sempre decepcionava a mãe dele. E a nossa relação com a nossa mãe é a nossa relação com o mundo. Então, se eu decepcionar minha mãe todo tempo, se minha mãe não acha que eu sou capaz, então eu não vou ser capaz. Então eu vou decepcionar todo mundo. Essa é a importância que às vezes eu falo, às vezes fica até chata, mas essa é a importância do olhar da mãe para a criança, sabe? Quando esse menino adentrou o consultório, ele era a cópia fiel do que a mãe tinha descrito, tá? Aí eu fui fazer uns testes, aí eu fui testar. Aí a gente pegou, eu colocava uns jogos para ele, os mais simples possíveis. Então, assim, vamos jogar dominó. Ele tinha, acho que uns 7 anos de idade, 6, 8 anos de idade. Mas, assim, ele já estava na fase da alfabetização, né? Nessa idade já espera-se que a criança saiba ler, que a criança saiba escrever um pouco, identificar as letras, enfim, né? E eu coloquei um dominó ali pra gente jogar. A gente começou a jogar dominó e eu percebia, sabe o quê? Que ele deixava eu ganhar. Ele percebia que ele deixava eu ganhar. E eu sabia que ele estava entendendo o que eu estava falando, mas assim, é como se ele não achasse certo ele acertar. É como se ele não achasse certo ele saber daquilo, ele ser uma pessoa inteligente, ele conseguir argumentar. Então, até quando ele falava bem baixinho comigo, eu fazia as perguntas, ele falava bem baixinho, né? E aí eu bolei uma estratégia, vou fazer o seguinte: vou jogar dominó com ele e quando eu tiver para acertar, eu não vou acertar. Eu vou fazer de uma maneira em que ele acerte, que não exista dúvidas de que ele é capaz. E aí eu ia fingindo que estava perdendo. Ai, poxa, perdi. Nossa, tá vendo? Você ganhou da tia de novo, você ganhou da tia. Você é muito inteligente. Nossa, às vezes fazia uma pergunta para ele, uma pergunta que era até óbvia, e quando ele falava eu dizia: "Como você sabe disso? Você é muito inteligente", né? E eu percebia que ele ficava desconfortável naquela posição. E sabe por que ele fica desconfortável naquela posição? Porque ele estava indo contra o que a mãe pensa dele. E por mais que a gente saiba, se nós estamos falando de uma criança, mas existem adultos que até hoje eles sentem uma necessidade, buscam, estão sempre direcionando a energia para aquele olhar da mãe. E mesmo não querendo, mesmo não sendo consciente, as pessoas elas acabam agindo conforme aquela imagem, né? Conforme aquele olhar. Então, assim, com o passar do tempo, ele chegava para a terapia e aí eu dizia para ele assim: nossa, às vezes ele era mal cuidado porque a mãe não cuidava dele. Nessa idade, a criança precisa de cuidados, mas ela deixava ele descuidado para justificar a sua percepção sobre o filho. Eu não sei se vocês conseguem compreender, mas é mais ou menos assim mesmo, e nem ela percebia, tá? Ela precisa de tratamento, na verdade, antes mesmo do filho. E ela levou o filho para fazer o tratamento, né? E aí, quando ele chegava sem escovar o dente, ele chegava mal cuidado, com a roupa amassada. E aí eu conversava com ela. Dizia que era para ela trazer ele cheirosinho, que era para ela ajudar ele a escovar os dentes, que era...
E aí ele passou a chegar, mas quando ele chegava, eu, nossa, como você tá lindo, nossa, como você tá cheiroso, nossa, me fala pra mim. E a mãe foi relatando que ele foi melhorando as notas, que ele foi falando mais, né, falando mais firme com as pessoas, que ele foi interagindo melhor com as pessoas, porque eu também não. Eu fui trabalhando especialmente, principalmente, o olhar dela para ele como mãe. E dosando essa expectativa, a realidade que ela tinha do filho, porque na realidade ela lutava contra questões dela mesma que ela projetava no filho. Para se sobressair, para não ser tão inferior, ela projetava no filho para ter alguém pior do que ela, né? Então é mais ou menos assim que trabalha o narcisista, é mais ou menos assim que ele funciona. Ele faz e se relaciona com pessoas que estão numa posição inferior a eles, para que eles possam, né, ter mais poder, né? E é uma coisa tão complicada que, assim, o próprio, agora voltando um pouquinho no filme do Coringa, o que é que acontece? Ele foi descobrindo esses aspectos da mãe dele, e aí ele como isso é muito traumatizante para a pessoa, quando ele foi descobrindo tudo o que aconteceu, inclusive até no diagnóstico aparece transtorno de personalidade narcísica, né, esquizofrênica e assim por diante, psicopata, ele foi lembrando, foram emergindo várias memórias dela maltratando ele, do motivo que ela pedia para ele estar sempre sorrindo, que ela maltratou muito ele, que inclusive ela quis dar a ele. Então, assim, sentimentos muito ambivalentes. Na live que eu falei sobre apego e carência, eu falei sobre apego inseguro, né? O apego inseguro, desorganizado, ambivalente. Então, assim, aquela pessoa que deveria me dar amor, na verdade, ela me maltratou. E aí eu olho para aquilo meio confuso, sem saber. Afinal de contas, isso é amor ou não é? Então, os filhos de pessoas de mães narcisistas, de pais narcisistas, eles desenvolvem um caráter masoquista. Então, eles veem na dor um prazer, porque eles também não reconhecem esse amor. Eles não sabem o que é o amor de verdade, porque a mãe narcisista, ela bate no filho, dizendo assim, eu tô batendo em você porque eu te amo. Eu tô falando que você é estúpido, que você é burro, ignorante, porque eu quero o teu bem. Então, esse caráter masoquista funciona como? Porque assim, eu enxergo na dor um alento. Porque aquela pessoa, ela me bate porque ela me ama. Então, esse apego ambivalente, esse apego meio inseguro, essa coisa muito confusa, eu não sei exatamente se você me ama ou se você não me ama, ou você me bate porque você me ama. Então, isso transforma essas pessoas, os filhos de pai narcisista, eles vão construindo uma personalidade totalmente insegura, um caráter masoquista, uma personalidade masoquista. Essas pessoas, elas estão sempre achando que elas não são dignas de amor, então existe um alto nível de defectividade. Eu falei da criança que era feia, burra e gorda. Então, assim, por que esse é um exemplo? Por que as pessoas de caráter masoquista, inclusive, elas têm essa aparência, elas aparentam ser assim? A obesidade, na realidade, ela está muito relacionada à dificuldade dessa mobilidade, essa dificuldade de você se movimentar, de você, inclusive, sair de perto dessa pessoa, tá? E aí, elas estão sempre se colocando em situações em que elas são impotentes, em que elas não têm muita habilidade, não têm muita capacidade, às vezes, mesmo sabendo que tem. Em um outro caso, eu atendi uma pessoa que era brilhante, inteligentíssima, uma advogada, mas ela tinha uma questão de defectividade muito forte, então ela achava que nada que ela fazia era bom, que nada que... Em geral, ela era uma pessoa que ela era muito inteligente e competente, mas na hora que ela estava perto, né, daquela esfera, que estava perto daquela energia da mãe, ela começava a fazer um monte de coisa errada, ela se embananava, ela ficava desastrada, né? E isso
automaticamente reverberava o quê? Tá vendo? Nossa, mas você é muito tonta, nossa, você é muito burra, você só faz coisa errada e não sei o quê. Então, assim, é como se ela puxasse, né, a todo momento esse tipo de sensação, de sentimento, de autopercepção. Então, até no filme do Coringa e nesses outros casos que eu citei, inclusive do menino, eles se vestiam de uma máscara de incompetência e de inabilidade. E essas pessoas, geralmente, elas não conseguem seguir em frente. Elas não conseguem se dar bem em alguma coisa, elas têm muita dificuldade. Geralmente elas sentem que tem mais dificuldade do que outras pessoas. É como se a vida puxasse essas pessoas para trás. Quando elas estão conseguindo alguma coisa, a vida vai lá e puxa elas para trás. Inclusive, o acompanhamento terapêutico, psicológico com essas pessoas, elas são cheias de altos e baixos. Em alguns momentos elas entendem aquilo, elas têm consciência do que está acontecendo, mas de repente elas se veem novamente voltando àqueles comportamentos que elas tinham antes, né? E inclusive também são pessoas que são muito preocupadas com a aparência, mas elas também têm uma dificuldade de se manter ali naquele nível que elas, né, que elas acham interessantes para elas, assim, elas têm dificuldade de manter a aparência, elas têm problema de peso, como eu já falei aqui para vocês, elas estão sempre, por exemplo, elas chegam atrasadas no lugar, ela acorda atrasada e chega atrasada e com o cabelo bagunçado, e elas, acordei atrasada, nem consegui me arrumar, nem consegui escovar os dentes. Então, assim, tudo é argumento para elas se apresentarem de uma maneira desleixada, né? E tudo isso, para quem estava acompanhando aqui, para quê? Para ter ali a confirmação daquele olhar da mãe, né? E tudo isso é tão confuso, né? Tudo isso é tão confuso que as pessoas com transtorno de personalidade narcísica, elas produzem nas pessoas, elas promovem uma sensação que ela está muito conhecida hoje em dia exatamente por conta desse tema do narcisismo, relacionamento com o narcisista, esse termo chamado gaslighting. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um termo, o que é que significa isso? A pessoa que se relaciona com um narcisista, ela fica tão confusa com essa relação de poder, tipo, quem sou eu e quem é o outro, que ela duvida da própria capacidade, da própria sanidade, ela já acha até que assim, será que eu tô ficando louco? Será que isso será que eu entendi errado, né? Então essa sensação a gente chama hoje de gaslighting. Agora, por que esse nome gaslighting? Esse nome ele está relacionado a um filme muito antigo, de 1900 e bolinha, chamado Gaslight, que é como se fosse assim uma lamparina, lâmpadas movida a combustão, né, ao fogo, assim, lamparina. E nesse filme, essa mulher sofreu um abuso do marido. O marido estava sempre humilhando ela e tudo, e aí ele manteve ela lá em cárcere, né, com essas lâmpadas em volta dela, com lamparinas em volta dela. E essas lamparinas, por elas serem movidas a gás, elas ficavam piscando. E essa moça, ela no meio de toda essa confusão mental, no meio de todo esse jogo do narcisista, ela comentava com ele, ela notava que as lamparinas estavam piscando, e quando ela comentava com ele, ele dizia, não, você tá louca. Você tá vendo como você tá louca? Você tá vendo coisa onde não tem. Você já tá vendo até lâmpadas piscando, as lamparinas piscando. Então, esse termo, ele ficou conhecido a partir desse filme. E aí a gente diz que essa sensação de névoa, essa sensação de dúvida e que você já passa a duvidar da sua própria sanidade e você passa a se colocar num lugar que não, você só pode estar doida, é chamada de gaslighting, que é essa confusão mental. Em algum momento, a pessoa de personalidade narcísica, ela vai colocar você numa posição em que não, você é que tá ficando louca. Não, você é que é louca, você tá ouvindo errado, tá vendo como você distorce tudo? E é muito complicado porque, assim, no diagnóstico diferencial, existe ali
uma relação muito forte entre o transtorno de personalidade narcísica e o transtorno de personalidade histriônica. Quem são os histriônicos? Os histriônicos são aquelas pessoas que elas querem aparecer, ser muito importante, então elas falam alto, elas estão sempre bem arrumadas, elas querem chamar mais atenção do que todo mundo, elas conversam com todo mundo, elas são extremamente simpáticas, elas são, né, elas são exageradas. Então, o narcisista, ele tem um pouco dessa questão de querer chamar atenção, ela tem um pouco dessa personalidade histriônica. Só que isso é tão complicado que para os filhos, nesse caso a gente está falando de mães narcisistas, quando a porta se fecha, começa um inferno, né, dessa manipulação emocional, psicológica. E quando você sai, o narcisista, ele procura se dar bem com todo mundo, ele é aquela pessoa que ele se dá bem com todo mundo a ponto de o filho achar que não, só pode ser coisa da minha cabeça. As pessoas, elas não vão acreditar em mim, porque às vezes você fala com as pessoas e as pessoas dizem assim, imagina, fulana de tal faz isso, não é possível, não, você só pode ter feito alguma coisa para ela te tratar assim. Filhos de pais narcisistas, de mães narcisistas, estão sempre ouvindo isso. O que foi que você fez para ela te tratar dessa forma? Porque ela é uma pessoa maravilhosa. E imagina, ela nunca teria coragem de fazer isso. O que é isso? Isso é gaslighting. Vamos colocar aqui um relacionamento de um casal, né? Em que um deles é narcisista. Você fala para as pessoas desse relacionamento, primeiro, ele quer mostrar que o relacionamento ele é maravilhoso. Nós somos muito apaixonados, olha como é maravilhoso esse casal junto. Aí todo mundo que olha de fora diz, que lindo esses dois juntos. E aí, quando essa pessoa está sozinha, é aquela confusão, é aquele transtorno, é aquela confusão mental. E aí você vai dizer, não sei o que, eu não aguento mais fulano. Nossa, mas o que? A pessoa pode ter feito alguma coisa de errado, porque fulano de tal é uma pessoa tão maravilhosa, né? Isso é a frase que as pessoas que se relacionam com os narcisistas mais escutam. Inclusive, tem uma pessoa no YouTube que ela é filha de mãe narcisista e que o trabalho dela é totalmente voltado para essa questão do transtorno de personalidade narcísica e como você faz para você se relacionar, além da Michelle Engelk, né, com uma pessoa com personalidade narcísica. E aí ela estava falando um dia desses, numa live que eu assisti dela, eu esqueci o nome dela, mas eu vou colocar aqui depois, que para isso é necessário que exista uma testemunha oculta, uma testemunha invisível, alguém que entenda sobre o narcisismo, alguém que entenda dessa dificuldade e possa validar os sentimentos dessa pessoa que se relaciona com o narcisista. É alguém que olha para essa pessoa e diz assim, olha, eu te vejo, tá? Eu tô entendendo o que você tá passando, é verdade esse seu sentimento, isso que você pensa é verdade. E o que ela falou, não olha para isso não é verdade o que ela disse. Você é você, se concentra em você. Ou seja, alguém que possa validar, alguém que possa olhar para essa pessoa e não duvidar do que ela diz, e não duvidar do teatro que o narcisista produz para se manter naquele poder, né? Então eu achei tão interessante isso que ela falou, que geralmente esse papel é o papel de quem? Essa pessoa ela só vai conseguir um certo grau de apoio e de acolhimento quando ela entra para a terapia. Aí na terapia ela percebe que ela não é tão terrível assim, ela não é uma pessoa tão péssima, ela não merece ser tratada dessa forma. Existem outras maneiras, né, de receber amor, de dar amor para as pessoas. Existem outras maneiras de você se relacionar com as pessoas que não baseado na humilhação, na manipulação, né? Elas vão descobrir que ali existe um transtorno, que essa maneira de se relacionar, ela não é uma maneira funcional. Então essa é a testemunha invisível. E aí nesse momento a pessoa ela vai passando então a reprogramar toda a sua identidade, ela vai reprogramar o que ela sabe sobre ela mesma, né? Lembra da criança que eu atendi? Então, assim, ela vai começar a enxergar facetas que antes ela não via e que estava ali naquela névoa, né? Em toda aquela névoa de confusão mental que o narcisista colocou sobre ela.
Então ali ela vai passar a construir muito mais profundo do que reprogramar uma autoimagem, um autoconceito de si mesmo. Essa pessoa, algumas vezes, ela vai ter que construir uma identidade nova, a partir de um novo olhar, a partir de uma nova maneira de funcionar no mundo, né? Então, a primeira questão é essa, é você buscar uma testemunha invisível, é você estudar, é você conhecer, é você não deixar de fazer uma terapia, você não deixar de fazer uma terapia direcionada para essa questão. O transtorno de personalidade narcísica é um transtorno psicológico, né? Então, assim, é algo sério, não é algo também tão simples de você se tratar. Além do mais, existe uma questão muito mais profunda sobre filhos de pais e filhas de mães narcisistas, que é, mas é sua mãe, você tem que aceitar assim como é, né? Você não tem vergonha de estar falando assim sobre a sua mãe, né? Existem todos esses enigmas, existem todos esses que só oprimem a vítima, que só oprime os filhos e as filhas de pais narcisistas, tá? Então, por isso que o conhecimento, ele é necessário. E não é porque é pai, porque é mãe, porque eu falei aqui no começo, né? Os narcisistas, eles vão se tornar pais, eles vão se tornar mães, eles vão se tornar sogras, filhos, amigos e namorados e esposas e esposas. Então, assim, não é só porque é pai e mãe, mas existe ali uma distância segura, saudável para aquela pessoa. Independente de ser pai e mãe, do que eu penso de pai e de mãe, é claro que eu preciso olhar de uma maneira muito mais abrangente para aquilo. Muito mais abrangente, né? Porque não é fácil mesmo. Mas existe uma distância segura e saudável para que essa pessoa possa fazer toda essa reconstrução da autoimagem dela, da identidade dela, né? Então, além dessa testemunha invisível, além dessa reprogramação, de todas essas questões, existe essa separação, essa distância segura, né? Agora eu lembrei de falar sobre isso, sobre como as pessoas, eu falo muito de constelações sistêmicas aqui, e o Bert Hellinger, ele fala sobre a questão de você tomar pai e mãe, que você precisa tomar pai e mãe, que você precisa aceitar como é. Algumas vezes eu já falei sobre isso aqui, e eu entendo que para filhos de pais narcisistas isso pode ser muito complicado. O tomar pai e mãe, eu até coloquei uma vez aqui, que não tem nada a ver com você beija a amiguinha, beijo, faz as pazes, dá a mãozinha aí e abraça o coleguinha. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com aceitar, engolir seco e chamar para fazer churrasco no domingo, comparecer e ficar ali só ouvindo as críticas e as cobranças e as humilhações, não. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala em tomar pai e mãe, a gente fala em aceitar as coisas como elas são, aceitá-los como eles são e abandonar essa ilusão de que você poderia fazer diferente, de que essa pessoa poderia ser diferente, de que a sua vida vai ser diferente. Hoje mesmo, por coincidência, eu estava olhando uma frase que dizia assim, mais cedo, do próprio Bert Hellinger, né? Ele dizia assim, mais cedo ou mais tarde eu quero convencer os meus clientes de abandonar essa ideia de que eles vão conseguir mudar o seu passado. O que é que ele quis dizer com isso? É preciso aceitar como foi. Não interessa como a gente age aqui, a gente não vai conseguir ter um passado melhor. Então, tomar pai e mãe é simplesmente se convencer de que não vai acontecer de uma maneira diferente. Aquilo não vai mudar, né? Aquilo não vai permanecer como é. E aceitar as coisas como são. Fácil não é. Nunca foi, né? Quando a gente diz isso, a gente não diz numa tentativa de minimizar essa questão e de dizer assim, é porque tem que ser assim. Não, é exatamente analisando isso de uma maneira profunda para que as pessoas possam se dedicar a isso, né? Se dedicar, porque dá medo de você olhar para um pai e para uma mãe narcisista, para uma pessoa que você se relaciona que é narcisista e você dizer assim, eu não aceito mais isso. Né? Eu não aceito mais isso, eu vou mudar essa maneira de me relacionar. É diferente de você dizer assim, eu não aceito a maneira como você me trata, você vai ter que me tratar diferente, você vai ter que me amar, você vai ter que
né? Então, assim, isso não vai acontecer. E como o Bert falou, mais cedo ou mais tarde a gente precisa se convencer de que não importa o que a gente faz, a gente não vai conseguir mudar o nosso passado, a maneira como foi. Então, muitas vezes, assim, eu falei da distância, né? Mas aí a gente se distancia e só se distanciar também não adianta, porque a gente se distancia, mas a gente continua ali ressentido. A gente continua achando que não deveria ser assim. Poxa vida, você tá vendo? Minha mãe não me ligou, ninguém veio atrás de mim, ninguém quer saber como é que eu tô. Então, essa distância, ela de fato, ela não aconteceu. Ainda não foi tomada, ainda não foi aceitada as coisas como são. Então, não adianta só também você se distanciar. Não adianta você se separar fisicamente, dizer assim, então eu vou morar com outra pessoa. Então eu vou me casar para poder sair da casa da minha mãe. Ou então eu vou morar com a tia, com a avó, com a amiga. E você ainda fica ressentido, e você ainda fica achando, e você ainda fica exigindo, você ainda fica demandando. Muito ressentido com o que passou e com a forma como você gostaria que as coisas fossem, né? Então isso é tomar. Isso é tomar, não é você fazer as pazes e vamos ser amiguinhos agora e não pode mais, né, assim, abraça o coleguinha e bola pra frente. Não, não é assim. É um trabalho muito, que exige um comprometimento muito grande da pessoa. Exige um comprometimento, exige que seja direcionada muita energia para isso, porque você vai trabalhar com traumas, você vai trabalhar com muitas questões e dogmas, né? Muitos dogmas, porque é a relação de mãe para o filho, a relação de pai com o filho, tá? Então, é muito profunda, é uma relação muito profunda. E é um tema que é muito importante que a gente tenha conhecimento. Se você, de alguma maneira, se viu aí identificado com essas histórias, é importante que você estude muito, que você conheça. No YouTube e no Facebook tem muitos vídeos sobre essa questão da mãe narcisista, tá? Qual o caráter, o tipo de personalidade que a gente acaba desenvolvendo para que a gente possa entrar nesse ciclo, sabe? Entrar no jogo do narcisista. Então, assim, é uma retroalimentação que precisa ser revista, tá? Então, é mais ou menos isso, gente, ó. O nome do livro é Prisioneiras do Espelho, da Michelle Engel. Se eu não me engano, ela tem 2 ou 3 livros sobre isso. Ela conta a experiência dela com a mãe narcisista, tá? O filme do Coringa, nossa senhora, sem palavras para esse filme. Um outro filme, assim, bem lúdico para a gente trabalhar essas questões é, por exemplo, a história da Branca de Neve, por exemplo, né? Ali tá muito, essa temática, ela tá em voga por aí, nessa historinha da Branca de Neve. Mas o filme do Coringa, o livro Prisioneiras do Espelho e o outro, eu acho que inclusive se chama Filhas de Mães Narcisistas. Na hora que terminar eu vou colocar aqui, tá bom? Eu vou tirar a foto e colocar aqui pra gente, tá bom? Viu, Vitor? Essa live vou tentar gravar. Nossa, da última vez eu tentei gravar, não consegui, não dava a opção de você gravar. Ficou por 24 horas aí, mas depois eu tive que gravar a tela do celular para poder colocar lá no YouTube. Então, vai dar certo para eu salvar a live. Vou deixar ela por 24 horas aqui, tá bom? E depois, se tudo der certo, eu boto lá no meu canal do YouTube, tá bom? Combinado? Então, um beijo, um abraço. O Instagram vai já cortar aqui a live, nós estamos chegando a 1 hora de live. Um beijo, qualquer coisa, conversem comigo aqui no direct sobre isso, sobre o tema, tá bom? Tchau, pessoal, boa noite.